Desde amanhã do dia 4 de setembro, todos os canais de notícias estão fervendo. Washington está cortando o financiamento militar para os países na fronteira com a Federação Russa. Todos estão nos abandonando, né? Os americanos estão cortando completamente o financiamento para os países europeus que têm russos enlouquecidos ao lado. Vamos, sem histeria ou drama. Chegamos ao fim. Vamos analisar de forma simples o que isso representa para a Europa e Ucrânia. Porque o pânico surgiu por causa do corte da seção 333 do financiamento do Pentágono, ocorreu junto à discussão sobre garantias de segurança para a Ucrânia em Paris. A Europa, de qualquer forma, está preparando uma missão dentro da Ucrânia. Isso inclui treinamento, reparos, defesa aérea, logística e cibersegurança. E são exatamente esses pontos que vêm dos Estados Unidos pela seção 333. Vou explicar o que isso significa, analisando tudo de forma objetiva e sem emoções. Essa notícia de que os americanos estão cortando totalmente o financiamento dos programas para os países europeus que fazem fronteira com a Rússia está um pouco exagerada. Meu nome é Alexei Petchy. Hoje é 4 de setembro, segundo o calendário. Vamos por partes. Mas antes de começarmos, quero lembrar que neste canal do YouTube todos os dias são publicados vários vídeos analíticos de notícias. Para acompanhar as notícias, inscreva-se no canal e deixe seu like no vídeo. E se você prefere notícias em formato curto, inscreva-se no meu canal do Telegram Peixe News. Publicamos as notícias assim que chegam. O link está na descrição do vídeo. Vamos aos fatos. O Financial Times afirma que o Pentágono está encerrando programas-chave de segurança para países europeus na fronteira com a Rússia. Antes de tudo, a seção 333 e a provável iniciativa de segurança no Mar Báltico. Segundo o Financial Times, os Estados Unidos da América pretendem encerrar gradualmente programas importantes de assistência à segurança para países vizinhos da Rússia. Diplomatas europeus expressam preocupação, temendo as consequências para a dissuasão. Ao mesmo tempo, os recursos atuais do item 333 durarão até setembro de 2026. Ou seja, o interruptor ainda não foi acionado, hoje estão preparando para acioná-lo. E isso, como você entende, faz uma enorme diferença. A Reuters confirma essa informação e escreve que os Estados Unidos planejam gradualmente abandonar parte dos programas de ajuda à segurança para os países na fronteira com a Rússia. Beneficiários: Estônia, Letônia e Lituânia. A Casa Branca quer que europeus paguem mais. E a senadora Jeanne Shaheen já está criticando a decisão. Isso mina a disposição dos aliados e coloca em risco nossos militares, cortando os exercícios conjuntos. Ou seja, o cenário é simples. A administração Trump pressiona a Europa financeiramente, enquanto o Congresso dos Estados Unidos da América reclama e diz que isso é ruim. Os aliados na Europa ficam irritados, porque os Estados Unidos da América uma vez prometeram protegê-los. Mas para entender o que exatamente está sendo cortado, é preciso saber o que é a seção 333 do financiamento do Pentágono. É como um canal legal no orçamento do Pentágono que permite ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América treinar e equipar forças de países estrangeiros para combater ameaças à segurança nacional dos Estados Unidos da América. Novamente, isso não é ajuda humanitária nem assistência, mas treinamentos militares, comunicação e equipamentos. Além disso, é fundamental a compatibilidade entre as tropas dos Estados Unidos da América e europeias. Na verdade, esse dinheiro é para proteger a própria segurança nacional dos Estados Unidos, caso seja necessário lutar na Europa. Isso está registrado no parágrafo 10 da seção 333 do financiamento do Pentágono. Vou citar um trecho dele a seguir. O ministro da Defesa dos Estados Unidos da América pode realizar ou apoiar treinamentos e fornecer equipamentos com o objetivo de fortalecer a capacidade das forças de segurança estrangeiras na condução de operações antiterroristas e operações de combate a ameaças transnacionais. Traduzindo para uma linguagem simples, através da seção 333, o Pentágono eleva os exércitos aliados a um nível em que eles sabem operar em um mesmo sistema com a OTAN. Esses são os mesmos padrões. Falando de dinheiro, no período de 2018 a 2022, pela seção 333, foram destinados 1,6 bilhão de dólares para a Europa, ou seja, em média, 400 milhões de dólares por ano. Bem, e o trio báltico foi o principal beneficiário. Também está em discussão a Iniciativa de Segurança do Báltico, que no último ano, sob Biden, recebeu 288 milhões. Aqui ainda está tudo nebuloso.
Faltaram instruções claras, mas essa iniciativa pode ser incluída nos cortes da seção 333? E a principal indignação na mídia ocidental foi sobre como os europeus foram informados dessa decisão pela Casa Branca. Isso, sabe, é uma história completamente à parte. O Financial Times e o Washington Post escrevem que na semana passada o Pentágono simplesmente reuniu os embaixadores de um grupo de países europeus e os informou que era isso. Não vai ter dinheiro. Sem detalhes ou valores, só dizem isso. Disseram, não vai ter mais dinheiro, pronto. E o Washington Post apresenta isso como parte da linha geral de Donald Trump de cortar compromissos e transferir os custos para os aliados. E no Capitólio, temem que o Pentágono tente reprogramar o dinheiro ignorando a vontade do Congresso dos Estados Unidos da América. Traduzindo do burocratês, vai haver muito barulho nos próximos dias. Agora, quem foi o esperto na equipe de Donald Trump que lançou todo esse projeto? Nas novas realidades do Pentágono, o principal ideólogo dessa direção é Elbridge Colby. Sim, exatamente aquele autor da estratégia de negação, antigo defensor da prioridade de conter especificamente a China. E aqui é preciso entender que Colby foi oficialmente aprovado pelo Senado como vice-ministro da Defesa para Políticas. Ou seja, exatamente a pessoa que prepara e redige esse tipo de decisão. O problema é que foi justamente Elbridge Colby, quem tomou a decisão de suspender a ajuda militar à Ucrânia 3 vezes neste ano. É esse mesmo Elbridge Colby. Segundo o Financial Times, essa medida segue o objetivo maior do presidente Trump de rever a ajuda externa e diminuir os compromissos militares dos Estados Unidos da América fora do país. O Pentágono está mudando o foco para a Ásia e realocando recursos para conter a China. Mas, sabe, aqui é preciso conter um pouco as emoções. Na verdade, se olharmos globalmente, toda essa história não é sobre abandonar a Europa de uma vez só. Trata-se da arquitetura geral de prioridades da Casa Branca. O Pacífico em primeiro lugar, a Europa deve se tornar autossuficiente. Ok, e o que isso significa? Como é na realidade? Aqui temos 3 camadas principais. A primeira camada é a seção militar 333. Na verdade, não se trata de tanque, artilharia ou equipamento. É a espinha dorsal da segurança geral, que é responsável por rádios compatíveis, comunicação compatível, treinamentos conjuntos, estados maiores conjuntos, conjuntos básicos de armamentos, capacidades de manutenção e assim por diante. Tudo isso envolve treinamentos, comunicação e logística. Cortar isso significa desacelerar a padronização do exército da OTAN no flanco leste. E isso é o mais perigoso. Na OTAN, durante anos, foram definidos os mesmos padrões da aliança impostos às forças armadas da Ucrânia. Esses padrões são aprimorados por programas como o que está sendo cortado pela Casa Branca. Ou seja, os aliados mais próximos da Rússia, que já vivem sob ameaça, estão perdendo parte dos programas de treinamento. Esses países agora vão começar a construir sua defesa como puderem, e quando chegar o momento para a OTAN garantir a defesa coletiva, vai acabar acontecendo que os exércitos dos diferentes países da aliança vão agir não de acordo com padrões comuns, mas sim como conseguirem, do jeito que aprenderam. E isso também é importante para a Ucrânia. Quanto mais estáveis estiverem os países bálticos e a Polónia, melhor será a nossa retaguarda para defesa aérea, reparos e logística. Mas aí está o perigo. Esse financiamento era justamente para todos esses exercícios e treinamentos para que tudo fosse unificado. O segundo nível é político. E o Washington Post escreve diretamente: a decisão contradiz as garantias anteriores do Pentágono e causa preocupação entre os legisladores dos Estados Unidos da América e aliados europeus. Aqui, vou ser sincero, a Europa já está acelerando a rearmamento, mas isso é uma conta de trilhões para uma década. Essas estimativas são publicadas por centros europeus e atlânticos. E aqui, por exemplo, a Rádio Svoboda cita um relatório especializado sobre esse tema. A Europa enfrenta uma conta de $1 trilhão para o rearmamento diante da possibilidade de uma correção significativa da presença dos Estados Unidos da América. É isso que significa pressão pelo bolso. Ou seja, a Casa Branca diz à Europa: querem garantias, paguem, construam fábricas e assumam por conta própria. Enquanto isso, Washington está concentrando seus navios e aviação na China. Faz sentido, mas a Europa infelizmente não vai se adaptar rápido. A terceira camada é um sinal para Moscou, quando o Pentágono diz: estamos nos adaptando.
O Kremlin basicamente tem duas reações. A primeira é propagandística. Dizem que a América está cansada, que abandonaram a Europa e que ela está sozinha, que o Ocidente se desintegrou. Mas a segunda reação é mais importante. Ela é real. Isso mostra que a OTAN prioriza armamentos pesados e defesa antiaérea, não treinamentos intermináveis. Então, aqui também existe o outro lado da moeda. Isso não diminui a importância da seção 333, mas explica por que os europeus terão que contribuir do próprio bolso. Agora, algumas ressalvas importantes. Sem, emoções. Aqui é direto ao ponto. Primeiro, é preciso definir claramente o horizonte. O atual fundo de recursos da seção 333 é válido até setembro de 2026. Ou seja, a Europa tem um ano e meio para ou coletivamente aportar mais dinheiro, ou negociar com Washington um financiamento conjunto daqueles programas que estão sendo cortados. Aliás, esse é um truque favorito da administração. Primeiro ele grita, nós estamos saindo, acabou. Depois ficamos, mas com o dinheiro dele. É isso que Trump quer. Então, aqui existe a possibilidade de evitar uma tragédia. Bem, sejamos honestos, a Europa com certeza vai encontrar 400 milhões de dólares por ano. Em segundo lugar, não se trata de cortar grandes fornecimentos por outros canais. E agora vou dizer algo que a propaganda russa nunca diria nesse contexto. Caças, navios, sistemas de defesa aérea, mísseis, tanques e assim por diante nas vendas militares dos Estados Unidos da América são uma história completamente diferente. E ninguém está cancelando isso. O financiamento para os exercícios de interoperabilidade está sendo novamente cancelado. Simplificando, o esqueleto está realmente sendo reduzido. A carne fica no lugar, mas sem o esqueleto, como você entende, ela se move pior. E em terceiro lugar, o Congresso. A Reuters já mostra a reação de senadores democratas e alguns republicanos. Citação: isso enfraquece a prontidão e expõe nossos militares americanos na Europa. E lembramos como, mesmo nas críticas mais duras à OTAN, o Senado e a Câmara ainda conseguiam aprovar verbas para a Europa. Quando a situação estava crítica, não me surpreenderei se na próxima semana houver emendas, bloqueios ou reprogramações. É uma audiência pública com o polêmico Elbridge Colby. E o Congresso, se quiser, isso é fundamental. Se quiser, pode parar esse processo. Agora, ao ponto. Por que precisamos desse assunto hoje? Por que estamos discutindo isso? Por que cortar? Por quê? A seção 333 do financiamento do Pentágono coincidiu em termos de tempo com a discussão das garantias de segurança para a Ucrânia em Paris. Atenção, essa notícia saiu no mesmo dia. A Europa está preparando uma missão na Ucrânia. Atenção, ela inclui treinamento, reparos, defesa aérea, logística e cibersegurança. E isso é exatamente o que vinha dos Estados Unidos pela seção 333. Se os Estados Unidos da América fecharem esse canal, isso significa que os europeus devem espelhar e criar um igual para si mesmos. Criar fundos, assinar contratos, orçamentos e assim por diante. Ou seja, devem rapidamente assumir e substituir, e fazer isso rapidamente. Novamente, para que não haja uma queda em 2026. E, finalmente, o que eu gostaria de dizer para aqueles espectadores que ficaram indignados com as manchetes de que os Estados Unidos da América estão abandonando os países bálticos, abandonando os países que fazem fronteira com a Rússia? Quero dizer, talvez uma coisa banal, mas é verdade. Todas essas mensagens sobre a redução do financiamento não são uma capitulação, é uma negociação de Trump com a Europa e uma redistribuição de papéis. Numa situação dessas, o movimento certo é agir de forma antecipada. A Europa cuida dos treinamentos, manutenção, ligação com o exército dos Estados Unidos da América, grandes plataformas, inteligência, espaço aéreo e, importante, do Oceano Pacífico. Isso é cínico, talvez, mas é melhor saber disso do que ignorar. Nesses canais do Telegram circulam mensagens dizendo que a América vendeu à Europa, nos vendeu e está abandonando os países bálticos. Claro, não somos obrigados a ficar felizes com essas notícias. Não quero maquiar a realidade, mas precisamos considerar o contexto. Essa medida segue o objetivo maior do presidente Trump de revisar a ajuda externa e reduzir os compromissos militares dos Estados Unidos da América fora do país. Ao mesmo tempo, é importante mudar o foco para a Ásia, especialmente a China. Isso não é novidade. Isso já foi anunciado faz tempo, agora é só implementar. Se a Ucrânia e a Europa querem sobreviver e vencer, é hora de parar de viver na ilusão de que alguém fará tudo por nós. A Europa agora será forçada a transferir os custos da seção 333 para a conta europeia.
Se formos bem diretos, sabe, isso é justamente um motivo para amadurecer. E de fato, a Europa precisa assumir certos custos. Por isso, vou deixar reticências aqui. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar um like. É isso, cuidem-se. Tchau a todos.